Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre jornalismo. Você sabe basicamente o que significa jornalismo? Qual é a ideia de conceito? O que isso se aplica? Praticamente toda a prova de concurso, toda a prova de vestibular, ela é pautada, ela é baseada em vários exemplos de jornalismo. Em vários significados de suas práticas, vamos dizer assim. Então, entender o que é jornalismo, entender qual o seu significado, na onde ele está, para que serve isso, é interessante porque te dá uma base científica, uma base também histórica e uma base cultural para você nunca se deparar com surpresas, vamos dizer assim. O jornalismo ele é muito importante porque basicamente a globalização ela é feita, ela é entendida desde as grandes navegações, pela informação disseminada, pela expansão de informação. E o jornalismo é a técnica, é a área, né? É a faculdade, é a literatura que proporciona a comunicação de uma forma geral. Então, é muito importante você saber disso. Então, vamos tentar fazer, eu vou tentar, né, fazer com que você tenha uma base sobre o que é jornalismo. O que é jornalismo? É uma comunicação que se realiza diariamente, semanalmente, mensalmente, através de meios de comunicação. Por exemplo, rádio, jornal, televisão, internet, por aí vai. Então, é um meio de comunicação. É uma comunicação através de meios de comunicação. Então, o jornalismo, ele é uma parte, né, uma derivação da comunicação, onde ele proporciona informação de uma forma geral. Então, o jornalismo, ele nada mais é do que a informação em meios de comunicação. Se você pegar os exemplos que eu vou citar, eu vou explicar cada um dos exemplos, né? Jornal, rádio, televisão, internet. Só para você ter em mente que o jornalismo, ele, ao mesmo tempo em que ele é comunicação, ele também é uma parte da comunicação. Ele proporciona informações, ele proporciona críticas, ele proporciona visões, ele proporciona panoramas históricos através de comunicações diárias, semanais ou mensais. Então, é muito básico o que é jornalismo. Contexto histórico do jornalismo. Na Idade Média vai aparecer o Sr. Gutenberg, onde ele vai criar os tão famosos tipos móveis. Com isso ele vai fazer com que a repetição da Bíblia, né, 1439. Tipos móveis é mais ou menos parecido com aquele negocinho que tem na máquina de escrever, que tem uma letrinha, né? Essas várias letrinhas, uma do lado da outra, quando impressa no papel, cria-se frases, cria-se o jornal, de uma forma geral. As Bíblias de Gutenberg, se eu não estiver enganado, são 3 que existem até hoje e tal, e ele foi feito no século XV. E essas Bíblias, elas foram disseminadas, porque naquela época não existia uma editora para vender Bíblia, por exemplo. Então, essa ideia de você fazer tipos móveis, essa ideia de você prensar no papel formas rápidas assim de propagação, de comunicação, foi feita pelo Gutenberg na Idade Média. E isso, basicamente falando, é o início, vamos dizer assim, da imprensa. Não da imprensa em si, mas da ideia de comunicação, vamos dizer. É lógico que em Roma já existia, entre aspas, jornais, e isso também vai passar pela Idade Média. Mas, de uma forma geral, pensa-se no contexto histórico do começo do jornalismo, da propagação de informação, entre aspas, com Gutenberg em 1439 com as suas Bíblias. Na Idade Moderna, vai aparecer o pré-desenvolvimento de informação generalizada. Por exemplo, quando você pega a ideia de que o protestantismo vai aparecer com o Lutero, também vai aparecer aquelas coisas que eles vão pregar na frente das igrejas. Você conhece um pouco da história, vai entender isso fácil. Ou seja, é um pré-desenvolvimento de passar informações. Não é só rebeldia, mas passar informações. A ideia é um pré-desenvolvimento. A Idade Moderna isso vai engatinhar. Aqui no Brasil também vai aparecer jornais no século XVII, XVIII, XIX, e isso vai começar a massificar a ideia de passar informação. No século XX no século XIX, desculpa, no final do século XIX, é que a coisa começa a mudar e no século XX muda totalmente. Vai aparecer o telégrafo elétrico em 1830 e o Samuel Morse vai criar o código Morse em 1837. E isso vai aparecer no sentido de fazer uma comunicação rápida, vamos dizer assim, né? Vai dinamizar, né,
a comunicação, porque através do telégrafo, em poucos minutos você recebe uma informação, vamos dizer assim, em código Morse. Isso vai transpassar aquela ideia que a gente tem hoje, por exemplo, da internet, que é uma coisa muito rápida. A ideia de rapidez de informação, de passar para lugares longes, vai aparecer com o telégrafo no século XIX. Isso vai revolucionar a ideia de pegar a informação. Então, dentro do contexto histórico, o século XIX é o grande remodelador, né? O grande que vai modelar a comunicação atual, que vai proporcionar a ideia dessa comunicação atual e super rápida. Então vai aparecer com o telégrafo elétrico. Já no século XX vai aparecer o rádio, a televisão e a internet, lógico, e isso vai mudar totalmente a existência humana, não só a comunicação humana, mas vai mudar a existência humana, porque até o século XIX vai aparecer, só existem jornais impressos, jornais amplos para você ler e tal. Quando aparece o rádio na década de 20 e 30, vai mudar os meios de comunicação, vai fazer com que a agilidade, vamos dizer assim, de passar a informação seja uma coisa dinamizada e massificada, aquela ideia de cultura de massa, onde as informações vão ser rápidas e as pessoas vão consumir informação de uma forma geral. É lógico que a televisão vai bombar isso ainda mais e a internet vai remodelar isso, fazendo com que as pessoas tenham uma comunicação mais interpessoal, né? Mas o rádio, principalmente a televisão, que vai ser explicado daqui a pouquinho, eles vão massificar o conhecimento de uma forma geral. Vamos falar de cada um agora, né? Vou falar para você de cada meio de comunicação, né? De cada exemplo de jornalismo na história. O jornalismo impresso é a atividade clássica do jornalismo. Acontece em jornais e revistas, mas principalmente em jornais, né? É a clássica forma de jornalismo escrito. Praticamente toda a comunicação jornalística ela foi feita antes da televisão de uma forma bem clássica pelo jornalismo e antes do rádio também. O jornalismo impresso, ele é o grande exemplo, é o grande símbolo da comunicação, principalmente no seu começo, né? Então, a ideia de jornalismo impresso passa aquela ideia de informação. Você pode ler aquilo que você não só ouvia antes de aparecer o jornalismo impresso, né? Isso é muito importante e até hoje ainda tem a sua importância, apesar da internet ter diminuído, né, entre aspas, a popularização, a leitura de jornais e revistas. Mas, de uma forma geral, o jornalismo impresso é a forma clássica de jornalismo. O jornalismo radiofônico é a atividade de jornalismo aplicada ao rádio. É um jornalismo diferenciado, ligado às narrações orais. A história do esporte brasileiro, por exemplo, a história do futebol, por exemplo, ela foi disseminada até a década de 70, 60, mais ou menos, pelo rádio. Os Fla-Flu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles foram muito disseminados pelos rádios. O futebol aqui do estado de São Paulo também. E, de uma forma geral, toda a comunicação, né, não só esportiva, mas toda a comunicação, a Voz do Brasil, por exemplo, que foi muito importante, por exemplo, na era de Getúlio Vargas, e que hoje, né, é só um meio de comunicação frustrado, arcaico, que pouca gente vê, né? Pouca gente ouve, mas o jornalismo radiofônico, ele tem uma emoção carregada ainda maior do que o jornalismo impresso, porque você pode narrar um acontecimento de uma forma dramática, e isso é revolucionário no sentido comunicacional. Então, por mais que o rádio esteja em decadência histórica, esteja uma decadência frustrante hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, ele foi muito importante para a história do jornalismo e para a história da comunicação humana. Jornalismo televisivo é a atividade de jornalismo aplicada à televisão. A televisão mudou o jornalismo e a comunicação humana. A partir da década de 50, mas principalmente 60 e 70, a televisão ela vai redimensionar a ideia de comunicação por causa das imagens. Com a imagem, o convencimento e a emoção dramática, a emoção comunicacional, ela vai ganhar pinceladas históricas e revolucionárias. Nunca antes na história da humanidade uma comunicação conseguia convencer tanto quanto a televisão. E é através da televisão que o jornalismo vai mudar totalmente. Aqui no Brasil, por exemplo, o Jornal Nacional,
que ainda é um dos grandes símbolos da comunicação brasileira, ele foi usado, por exemplo, na ditadura militar, como um grande emanador, né, da sua cultura, da sua ideologia ditatorial. Então é importante você entender que a televisão, ela praticamente a partir dos anos 60, e até hoje ela muda, ela conserva e ela modifica também, né, todo o ideal comunicacional, jornalístico. Vários setores também, outras coisas em outros sentidos, filmes, telenovela e por aí vai. Mas o jornalismo em si, com a televisão, ele muda, ele ganha novos requintes. Então ela é, vamos dizer assim, revolucionária em vários sentidos. O jornalismo online, ou cyberjornalismo, é uma atividade de jornalismo aplicada ao mundo virtual da internet. A internet como uma nova abordagem jornalística de massa. Através dos anos 80 e 90, principalmente, vai aparecer um tipo de comunicação mais interpessoal, onde as pessoas vão poder ter a comunicação do jeito que ela quer. E a internet nada mais é do que isso, você poder utilizar as informações, poder utilizar os fatos históricos da forma que você quer. Só, por exemplo, você pode receber só alguns tipos de informações que você deixa separado, só para você receber no timeline das suas redes sociais, por exemplo. Então é importante entender que o jornalismo, ele foi, vamos dizer assim, houve uma guinada na sua estética, na sua forma de existir, porque o cyberjornalismo, o jornalismo online, ele vai proporcionar um outro tipo de jornalismo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa, poderia dar uma aula só de cyberjornalismo, mas é interessante entender que a imprensa que foi só impressa, só pelo rádio, só pela televisão, ela muda totalmente com o cyberjornalismo, onde a ideia de jornalismo ele é mudado, ele é mais ligado para o sentido pessoal, o sentido do ego do consumidor, do ego do receptor da comunicação. Então, ele é extremamente importante no sentido revolucionário da coisa, né, vamos dizer assim. Então, o cyberjornalismo basicamente é isso. Eu vou falar agora um pouquinho sobre linguagem jornalística, mas só que eu vou falar bem rapidinho, porque são termos que são extremamente complexos, vamos dizer assim, né? Mas que é interessante você ter uma ideia do que é. A objetividade nada mais é do que a ideia de informação ser clara para o receptor. Eu estou falando aqui agora com você aí que me assiste, que me ouve, que me vê. Então, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que passar a minha informação de uma forma clara, concisa e rápida, mas também que você não fique viajando na maionese. Então, a objetividade do jornalismo ela é extremamente importante nesse sentido. E também cabe aí a simplicidade. Quanto mais simples a informação for, maior ela se expande e ela é recebida de uma forma geral, né? Então, é necessário não só você ter uma objetividade, mas você também ser simples naquilo que você fala. Lógico, a grande imparcialidade, que é um paradoxo dentro da comunicação, dentro do jornalismo, né? Porque nenhum ser humano consegue ser imparcial totalmente. Não tem como você falar de uma forma sobre algo sem você carregar as suas opiniões e as suas ideologias, vamos dizer assim. Existem técnicas para que você tente chegar no mais possível 100%, né, no possível 100% de imparcialidade, mas ainda assim o ser humano carrega emoções. Isso não tem como você desvencilhar uma coisa de outra. Linguagem referencial é no sentido de que o jornalismo ele tem uma sua linguagem própria, a sua linguagem que é uma referência, né, vamos dizer assim, no sentido comunicacional, diferente de outros tipos de comunicação. Então é nesse sentido isso aí. Empatia com o leitor. Você precisa ter carinho, você precisa ter um tipo de comunicação, um tipo de relação onde há algo bom, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de criticar minhas aulas, por exemplo, mas sem vocês não teria por que eu ter aula, porque sem aula, sem críticas não há evolução, mesmo que elas às vezes não sejam construtivas, mas são importantes. Então, ter empatia com o leitor, com o comunicador que recebe aquilo que eu passo, por exemplo, é importante ter isso, né? Uma linguagem narrativa também vai aparecer no sentido de contar uma história de uma forma linear. Por exemplo, nesses programas sensacionalistas sobre morte, sobre polícia, no sentido urbano, vai falar que o criminoso era tal, ele fez tal coisa e depois ele cometeu o crime e por aí vai. Então existe uma linearidade, um sentido narrativo jornalístico. Isso é muito importante para que a comunicação chegue de uma forma clara.
Universalidade é a ideia de humanismo propriamente dito, né? Você tem que ser universal em vários sentidos. O jornalista tem que entender de política, de esporte, entender de comunicação e por aí vai. Frases curtas também entram no sentido de objetividade e simplicidade. A ideia é passar a informação rápido. Muita gente só lê notícias depois que lê a manchete, né? Então, a cultura de manchete. Então, frases curtas basicamente passa por isso. O uso de repetições também entra no sentido de que é necessário, é importante fazer com que a comunicação seja objetiva e simples, né? Seja rápida. Então, repetir jargões, por exemplo, é clássico no jornalismo. Agora eu vou falar uma frase do Clovis Rossi, que ele fala sobre o romantismo jornalístico. Preste bem atenção. O jornalismo, independente de qualquer definição acadêmica, é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus alvos, leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e que usa uma arma de aparência extremamente inofensiva. A palavra, acrescida, no caso da televisão, né, de imagens. Entrar no universo do jornalismo significa ver a batalha por dentro, desvendar o mito da objetividade, saber quais são as fontes, discutir a liberdade de imprensa no Brasil. O grande Clovis Rossi, um grande jornalista, ele vai falar aqui que o jornalismo nada mais é do que entrar na mente e no coração das pessoas. É fazer não só aquela coisa fria do fato jornalismo, se tornar uma coisa quente e humana. O jornalismo nada mais é do que uma atividade maior, por exemplo, do que o marketing, que é a publicidade, que é uma ideia só de vendas, vamos dizer assim, sem entrar em briga com ninguém, mas o jornalismo nada mais é do que uma paixão. É lógico que existem vários problemas dentro do jornalismo, mas essa ideia romântica do jornalismo ainda existe e se perpetua por grandes comunicadores, como, por exemplo, Clovis Rossi. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido o que é jornalismo de uma forma geral e que a partir de agora, toda vez que você vê algum tipo de comunicação numa prova, no vestibular e tiver jornal tal, entenda que isso é jornalismo, isso é importante para a sociedade, importante para todos nós. Até a próxima, obrigado.